Ó, então boa tarde. Pessoal, a gente vai continuar no que a gente estava fazendo na aula passada. Aí, que era o título da sessão. Círculos associados a um triângulo. Aí nós já vimos os dois tradicionais, né? Um inscrito e um circunscrito, só para a gente... O inscrito e o circunscrito. Pra gente relembrar aqui um pouquinho. Acho que eu vou botar a prova assim, né? Vou botar para todo mundo trazer o computador, aí botar uns desenhos para vocês tentarem fazer igual pelo GeoGebra. Se bem que para fazer um desenho você tem que saber muito da teoria, né? Para ficar igual. Pronto, eu tenho um triângulo aqui. Aí, para ver o circunscrito é a interseção das mediatrizes, né? Então você pega duas mediatrizes, pega só duas. Aqui eu calculo a interseção. E aí aqui tá? Esse aqui é o circunscrito, o inscrito, por exemplo, aqui. Então, bissetrizes é o baricentro é o da escrita. O baricentro é o das medianas. O incentro é o incentro aqui é o inscrito, né? O das bissetrizes. O incentro é das bissetrizes. O que eu estou fazendo aqui? Mediana e novo. Peraí. Você tem que Bissetriz. Aí eu calculo o centro, né? Determino, na verdade, não é isso aqui. É entre as duas retas. E aí você traça um perpendicular e vai dar o raio. Aí tá passando a bissetriz, né? Isso. Porque eu quero desenhar um circunscrito aqui. Desenha duas bissetrizes, né? E depois você desenha um segmento perpendicular que passa por esse ponto a um dos lados. Para dar o raio. Tá? Aí, além desses dois, tem o ex-inscrito. Nossa, por que aquele lá não ficou passando no vértice? É a perpendicular. Aí no caso não é a bissetriz, não. Não. É a mediatriz, né? Não, você traça as bissetrizes, aí tem um ponto. Só que o raio é o segmento perpendicular que sai do centro aqui, da interseção, até um dos lados. Vai ser igual, que tem uma proporção que vai dizer isso. Para achar o raio. A explicação é mais interessante. Traça duas bissetrizes. Basta duas. Porque eu sei que a terceira também vai intersectar no mesmo. Os bissetrizes são medianos. Não é mediano, não necessariamente. Então, só um segmento perpendicular. Um segmento perpendicular. Porque na proposição, esse tamanho aqui é igual, não é igual exatamente esse. É igual ao perpendicular. Deixa eu tirar as bissetrizes aqui. Se você traçar segmentos perpendiculares, né? Não é isso. Ou então na interseção, tá vendo? Onde ela tangencia. Se bem que antes eu tenho que desenhar... Perdão, eu tenho que desenhar o círculo depois. Ó, desenhar as duas bissetrizes. Esse ponto aí é o que é chamado de incentro, no caso, né? Isso. Certo. E aí você calcula uma perpendicular. Calcula não, você determina, né? Desenha. Passando por um ponto, por exemplo, perpendicular a um lado. Ou então qualquer um dos outros. Porque esse tamanho aqui, a distância do ponto até os lados serão congruentes.
Tem um teorema que diz isso. Ah, entendi. Tá? Aí esse tamanhozinho aqui, ó. Então, o raio vai ser o que é perpendicular e não Exato. Esse tamanho aqui que é perpendicular, esse aqui o raio, né? serão congruentes, esses três. São teoremas? É um teorema. É a caracterização da bissetriz. Porque a circunferência inscrita, ela tangencia o ponto médio do lado. O ponto médio, Dá pra não provar necessariamente. Só é o ponto médio se for triângulo equilátero, né? Mas em geral, Tem várias informações aí. Essa perpendicular do ponto abaixo. Não, você pode traçar. Não passa a ser. Eu acho que não é o ponto médio, mas os segmentos dos dois são iguais. quando você pega a bissetriz do... Quando você pega a bissetriz... Não é? Oi? Na realidade é assim, quando você tem a circunferência inscrita, aí vão ter esses lados aqui, né? Tipo os pontiagudos, né? Do triângulo. Aí esses segmentos que tocam a circunferência toca ele. Em dois consecutivos, eles têm o mesmo tamanho, não é isso? Não tem aquela extremidade ali, ó. Deixa eu tirar isso aqui, aí eu vou desenhar o círculo. Ortocentro é a altura ortogonal, Assim, mais ou menos assim, ó. Você um pensa aqui, centro medianas, aí vamos supor que você faça isso. Centro mediano. Ó, O centro da bissetriz. circuncentro é mediano. ó, tá vendo? E ortocentro a altura. É o ortocentro binário, mais ortogonal. Aí esse segmento é congruente a esse. Qual é o segmento que você falou? Ó, aí esse é congruente a esse. Mas o que você tem a ver com isso aqui? Qual é o segmento que você falou? Não, assim, ó, traça. Ah, mas isso quando é tangente. O segmento que vai do vértice até o... Esse aqui é esse, Isso. esse aqui é esse. Mas não se usa Não é isso isso aí, aqui. não. Não. É, Isso é quando o negócio Hã? é bissetriz. Consegue provar, velho? é a caracterização da bissetriz. Qual é a Já caracterização? foi mostrado. Ah, já foi sim. Se tu tem dois pontos equidistantes, é com congruência do triângulo. Não, digo esse que ele mostrou agora do raio. Ah, Já, sim. ó, imagina o seguinte, eu tenho esse ângulo aqui, né? Deixa eu dar Pior um que é zoom. mais ou menos isso mesmo. Tá vendo? Aqui eu tenho um ângulo. Aí essa reta aqui que eu desenhei é a bissetriz. Aí ela é caracterizada por qualquer ponto que eu pegue aqui. Quando eu calculo a distância até os lados, esse segmento é congruente. Aí quando eu olho lá para o triângulo, aqui ó, tá vendo? A distância é esse que eu peguei o perpendicular, ó. Então é congruente e aí é congruente isso aqui. Então forma o raio esse segmento aqui, tá? A distância do ponto, por quê? Porque ele está na bissetriz aqui desse ângulo. A distância desse ponto até o lado é congruente à distância do ponto até o outro. Se não for perpendicular, não tem como garantir, né? Que A distância você já subentende isso aqui. E aí, como é congruente, ou seja, esses três, o raio seria o quê? Como os três são congruentes, né? Seria daqui até aqui, né? Aí você centraria o compasso aqui com esse raio, ele vai, tá? Então, circunscrito e inscrito, né? Aí tem o terceiro é o ex-inscrito. esse eu vou falar. Ai, gente, esses nomes. Então pega um triângulo. Assim. Aí são 3 ex-inscritos. É estranho falar ex. Mas é assim, né? Ex-traço. Inscrito. Eu já vi um livro de ensino fundamental que trata a bissetriz, a mediana, a altura como sevianas. Não, vocês já viram esse termo? Já? Eu já ouvi uma, mas há muito tempo. Já. Na prova do filho, tá? Sevianas. Esse ano. Sevianas notado. Eu também sabia que era muito cara de acho que é isso mesmo. Aí eu fui pesquisar. Ó, por exemplo, tá, tem um triângulo, né? Aí eu determino essas duas semirretas aqui.
Agora eu vou desenhar um círculo que é tangente a essas duas semirretas. E tangente, ele é tangente aqui, aqui e aqui. Esse triângulo é o ex-inscrito com relação, por exemplo, ao vértice A. Você escrever assim, né? Triângulo não, perdão, círculo. É como é que eu desenho? Você desenha duas bissetrizes aqui. Como é que eu vou desenhar? Cadê a bissetriz? Relativo a esse ângulo. Aí agora aqui relativo a esse aqui. E a interseção das duas bissetrizes é o centro do triângulo. Ex-inscrito é assim que tá lá. Quer dizer que ele já foi inscrito, mas não foi não entrar mais. Foi rebaixado, né? Não, não é assim. Eu tenho que calcular a distância desse ponto aqui até a... Cadê? Tração perpendicular. Acho que é isso. Aí. Tá vendo? Ele é tangente aos dois lados e ao triângulo. Você pode fazer isso dos três lados. Ó. Ele é tangente a um dos lados. É, aqui eu só fiz um, né? Aí você pode... O que você perguntou mesmo? Isso. Ou então você pode fazer essa aqui. Porque como tá na bissetriz desse bichinho, desse ângulo aqui, ó. Sinceramente, não consegui visualizar. Ó. Aqui ainda a gente não fez nada. A gente eu só tô dizendo como é que desenha, né? Vamos lá do começo. Eu tenho o triângulo ABC e desenho essas duas semirretas, tá? AB aqui e AC. Aí você vai olhar o ângulo, digamos assim, o ângulo XBC. Aí você desenha a bissetriz desse ângulo. Aqui ele vai desenhar duas, mas... Agora o ângulo BCY. Eu desenho a bissetriz dele. E esse ponto vai ser o centro do... Isso, o centro, aí eu só tenho que saber o raio. Vou fazer o raio sem passar perpendiculares. Por tarde. Em Exatamente. relação ao lado BC, seria isso? Qualquer um dos lados, que é para ser... Por que qualquer um dos lados? Porque eu já estou usando o resultado que a gente vai provar. Porque esse ponto vai estar na bissetriz do A. Por isso, assim, a gente vai concluir isso daqui a pouco. Tem a ver com a sombra tem a ver com a do externo também, né? Eu não lembro. A sombra dos outros dois. Ó, aí o raio é esse aqui, tá vendo? Esse aqui é o que a gente vai chamar de IA, que é o ex-incentro. O centro do... Quando eu pego as bissetrizes internas de um triângulo, a interseção é o incentro. Esse aqui é o ex-incentro, que foi rebaixado para... Mas vocês entenderam? Por que que porque se eu traçasse aqui também, esse segmento seria congruente a isso, que a gente vai provar que aqui ele vai estar na bissetriz desse bichinho. E aí, como aqui é o ângulo, se eu pegasse o ângulo, sei lá, XAB, né, por exemplo. Aí eu uso o teorema de novo. Então, na realidade, é o seguinte, tem um ângulo ABC, aliás, tem um triângulo aí. É um ABC. TAC, aí você traça duas bissetrizes, Isso uma dos em ângulos. relação ao ângulo B e outra em relação ao ângulo C. Isso. Aí, quando Externo. ela se encontrar, é o raio da circunferência. É o centro. Aliás, é o centro da circunferência e a distância dele até o ponto tangente do triângulo ABC é o raio. É, até os lados, né? Também, né, os lados. E vai estar em cima do ponto, em cima da BC3. Aí é ex-inscrito porque está fora, no caso. É, e são três, né? Porque do mesmo jeito que eu fiz em relação... Porque aqui é chamado ex-inscrito em relação ou ao vértice... você pode falar duas coisas. Ou ao vértice A, aí o centro dele vai ser IA,
ou em relação ao lado BC. Aí você faz em relação aos outros, mais outros dois. Tá? Entenderam, né? Que o que é o ex-inscrito? Ai, ai. Esses nomes, eu acho que também é uma coisinha você tentar lembrar dos nomes, mas... Ok, então esse é o ex-inscrito. E tem o resultado aqui, deixa eu ver aqui. Ó, tem uma proposição. Em todo triângulo AB, existe um único círculo. A unicidade aqui a gente não vai verificar. Mas existe um único círculo tangente ao lado BC e aos prolongamentos de AB e AC, que é aquele lá, né? Tal círculo é chamado de ex-inscrito ao lado BC e o seu centro é o ex-incentro. De ABC. Coloquei um desenho aqui. Agora interessante que ele fica... Ah, isso aqui é para outro exercício. Bem maior do que quando ele era inscrito. Eu acho que também depende do... Deixa eu ver aqui. Vamos lá, voltar. Depende do triângulo. Se bem que o... Estaria diminuindo o inscrito também. Era assim, né? Primeira questão da prova. Prove que o raio do círculo inscrito. Não tem ideia não. Mas, por exemplo, aqui, nessa proposição. Vamos voltar aqui. É porque basicamente é só para... Novidade para você. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Que é difícil, não é nem difícil, né? Mas... X vem de externo e não de ex. Faz sentido. Faz sentido mesmo. Ok? Se bem que eu não demonstrei aqui, né? Se fosse um centro externo, né? Em relação à casa dela. Mas a construção, basicamente eu usei a demonstração do teorema para construir esse desenho aqui, tá? O que eu quero fazer... Bissetriz relativa ao verso... Eu quero fazer a proposição seguinte, que essa é um pouco... Vai levar uma continha aqui, ó. Muitos desses teoremas aí, se você tivesse conhecimento deles antes de fazer o exame de acesso aqui, era mais fácil de aprovar. Porque tem um monte de questão de falando lá que ajudava bastante. Eu acho que eu coloquei o teorema errado. Não tem nada, não. Está faltando um teorema aqui. Porque muitos desses segmentos aqui, ó, eu fiz a figurinha, porque a gente vai, agora essa conta a gente vai fazer. Eles podem ser calculados. Acho que seria também... É porque também não dá, assim, eu não sei como é que... Mas, por exemplo, uma proposta seria os alunos lerem o conteúdo e o professor só fazer os exercícios. Mas aí para você ler tudo... Que para você também entender, teria que estar com a teoria já sabendo, né? Mas... Esse aqui nós já vimos. Esse aqui. Esse aqui a gente vai demonstrar. Que essas duas figuras aqui a gente vai usar para demonstração desse bichinho aqui. Que eu já deixei aqui.
porque a conta a gente vai ter que fazer aqui. No triângulo ABC, aquele mesmo desenho lá, ou este aqui, triângulo ABC. Eu fiz assim já porque a gente vai ter que usar ele. Aí eu determino AB como C, AB, esse pedaço aqui, né, como C, esse aqui como B, e o outro lá como A. Aí sejam D, E, F, os pontos onde o círculo inscrito em ABC tangencia os lados BC, CA e AB, respectivamente. Eu tenho o círculo inscrito e aí eu tenho os pontos E, F, D, desse jeito. E supõe ainda que o círculo ex-inscrito ABC tangencia tal lado em M e os prolongamentos AC e AB, respectivamente, em NP. Né? Tangencia em M aqui e os prolongamentos em M e P aqui. Muito bem. Aí a conclusão é que você pode calcular a maioria desses segmentos aqui. São esses 5 itens aqui. Por exemplo, BD, BF, CD, CD, vamos lá. Então, vamos fazer por partes aqui. E como são muitos itens, primeiro é um por um, tá? Pra gente não... BD igual a BF. Por que BD é igual a BF? Vamos olhar a figura. É por uma coisa que já foi dita aqui. BD igual a BF. Você disse que é tangente, né? E tem um resultado que garante, tá? Isso. Cada E também é igual a F. Exato. AF é igual a E. E isso, é C igual a esse aqui, né? Tem um resultado que nós já provamos isso. Então, BD igual a F, perfeito. BD igual a F, esse aqui, né? Menorzinho na mão menor, o CN é igual a MC, né? Isso, também, né? Porque é bem pequeno, mas é isso mesmo. Coisinha, eu queria que eles MC fossem na AC, frente. Né? Isso. Vai ficar atrás. O BP também é igual a... Eu queria na mesma tomada aqui. Ó, e BP é Tá igual a vendo? BD mais DM. Tá fazendo a função. Então, BD igual a BF, ok. CD igual a CE, ok. E o AF igual a E. Pronto, esses aqui nós concluímos já, né? Porque são os segmentos tangentes, ó. Aqui. Tá? AN igual a AP também. AN igual... AP. Isso, igual a P. Isso, pelo mesmo motivo eles são iguais. Aí só tem que fazer agora um... Aliás, só que a gente ainda não concluiu nem os de cima, tá? Tem que fazer essas continhas aqui, ó. Ok? Certo. Deixa eu dar um zoom aqui. No caso, o P aí é o semiperímetro. Isso, P é o semiperímetro. Ou seja, A mais B mais C dividido por 2.
como é que eu faço? BD igual a BF. Isso, onde P B aqui, né? Oi? B? É assim. Ali são ângulos. Né? Aliás, o ângulo, no caso, eu puxar o ângulo. Ó, por exemplo, né? Se aqui fosse X, eu vou colocar com outra cor, vermelho aqui. X, X, né? Y, Y, Z, Z. Né? Onde o X que eu tô colocando é o BF, que é o BD, o Y é o AF, que é o AE, e o Z é C com CD, né? Aí o perímetro, 2x mais 2y mais 2z. Isso é um perímetro X mais Y. Isso. O BF, que é o BD, é x, né? X é P menos Y mais Z. Y mais Z é esse tamanho aqui, ó. Que é B, tá? Ok? Não é difícil, né? Agora, você pode fazer a mesma conta com os outros, ó. Y é a mesma coisa daqui. Vai ser P menos X mais Z. Aí quem é X mais Z? Né? E pelo mesmo motivo Z, que é igual a P menos X mais Y. Aí você olha aqui X mais Y, sei, tá? Então já entenderam, né? Não é difícil não. Tem um item A. Agora o item B, AN igual a AP igual a P. Que o AN é igual a AP é a mesma coisa. Agora eu vou fazer assim, porque a gente vai usar essa figura aqui, só para não ficar carregando a mesma figura, sobrecarregando na verdade. Né, ó? É pelo mesmo motivo dos outros. É tangente, então a N é AP, tá? Aí como eu provo que é igual a AP? Ah, isso aqui tem um truque. BP é igual a B e MD, aí dá pra usar uma outra letrazinha. Para mostrar aqui mesmo. Isso, é mostrar aqui o AP. AP é igual a N, né? Isso aqui nós já mostramos e tem que ser igual a AP. Tem que ser igual a P. Que são iguais ao tranquilo. BP ali, ó. BP é igual a BM. Aí quando chamou de X ali. Ah, mas o Y era o DC, não era só o D. É, eu chamei de X esse aqui. Só se a gente incluísse outra letrazinha aí, a mais. Não. É, eu só vou aqui reproduzir o que tá. Por exemplo, o truque é simplesmente somar os dois. Quem é a N mais a P?
Isso aqui vai ser, quem é AP? AB, né? Mais BP, mais, agora o AN, que é AC, mais CN. Aí você vai trocar o AB, não, por enquanto não, eu vou trocar, tá vendo o BP? Eu vou trocar por BM, porque eles têm o mesmo valor, tá? Então, eu repito o AB. Aí o BP eu troco por BM. O AC mantenho. E o CN você troca por CM. Né? Agora, AB. Esses três aqui, ó. Né? Esse aqui, o BM com o MC, né? É um, tá? Mais AC. O BM mais MC é o BC. Aqui é o semiperímetro, né? Tá? É o perímetro. É o perímetro. Como AP é igual a N, Verdade. fica 2AP. Isso, é isso. Então aqui fica 2 vezes isso, né? Ó. Pronto. E aí você tem que AP é igual a AP. Ok? Então tem isso aqui. Agora, como tem mais 2 itens, eu vou simplesmente criar uma página aqui. Porque esse bichinho aqui ele é chatão também. Deixa aqui no... Depois eu coloco na obra. Pronto, agora no item C, eu quero provar que BM escrever aqui. BM é igual a BP, que é igual a P menos C. Também quero provar que CM é igual a CN, que é igual a P menos B. BM é igual a B. BM igual a BP. Cadê o P? Ah, tá aqui. Procurando ele. Que eles são iguais, é o mesmo raciocínio, né? E o CM igual a CN também. Então não tem problema. Aqui, essa aí. Agora aqui é P menos C. O P é a distância de A até P e o C é a distância de A até B. Aí fica PA menos PD, que é P menos C. O BM é igual ao BP, né? Isso. Que é igual a AP menos AB, né? Por exemplo. Isso. Aí esse aqui a gente sabe que é P e o AB é C, tá?
Mesma coisa aqui, né? O CN é igual a CM. Fica até mesmo fazer o contrário, né? CM é igual a... que é a N menos AC. Aí aqui é P e o AC é B, né? Tá? Entenderam, né? Então, o item D, perdão, item C. Agora eu quero provar o item B. N é igual a FP. Né? N é, por exemplo, é AN menos AE, né? Só que o AN é o AP e o AE é o AF. Aí AP menos AF é o FP, né? É o AP que é o grandão menos o AF, que é esse aqui, é o FP ou PF, tá? Ok? E é igual a A. Por quê? Só olhando como o AM é igual ao AP e o AF é igual ao AE. Então FP é igual a Isso. Aqui é P, né? A F a gente já calculou, não? AF. A F pelo item A é P menos A. Isso aqui é P e esse é P menos A que dá A. Tá. Tá? Não é difícil. É só você ter um pouco de atenção. Entenderam, né? E o último item, que é o E. Tô fazendo assim, porque para ficar voltando a mesma figura ia ser muito chato. Porque já olha aqui direto. Dizendo que BC... Aliás, o ponto médio de BC também é ponto médio de DM. Ponto médio de BC também é ponto médio de DM. Ponto médio de BC é o ponto médio de DM. Então você pega, por exemplo, Isso quer dizer que BD é igual a MC? Fácil. BD. Será que a gente calculou aqui? Se BD foi igual a MC, Esse é o ponto médio, né? se BD foi igual a MC, acabou. Não foi. Ah, Não mostrou não isso. BD aqui é P menos B, né? E no item C, o MC, né? P menos B, tá vendo? Ah, fechou então. Ok? Aí ficou um BD. Igual a Isso. Então esse aqui, se o que tem que supor que ele é ponto médio de BC, né?
Esse Q é ponto médio. Isso. Se quer De ponto médio, BC. se quer ponto, se, não pode ser ao contrário, não. É seu ponto médio de DM. E aí BD sendo igual a MC, aí Aqui. BD igual. Tem C. Por resultados anteriores, BD sendo congruente a MC, Isso. sendo igual a C. Aí eu quero que o BQ, daí, né? Porque já tem que o BQ fica sendo igual ao QM, né? E como o BD é também igual a MC, não, né? Exato. BD. Se ele for ponto médio do DM, ele vai ser ponto médio do... A conclusão... aí ele vai, a conclusão é que o Q é ponto médio do B. Se isso acontecer, então, né? Sim, então. BD, aí o BD pela aquela conta, né? Pelo item C. E juntando o A com o C. Vai ser igual a CM, né? DQ é igual a QM. E aí CM com QM vai dar CQ, né? Tá, então... de BC. Ok? Ah, você estava copiando, né? Onde é que você está copiando? Entenderam, né? Não é difícil não, essas proposições, tá? Na verdade, essa proposição. Ah, tem um aqui. Então, tem esse resultado. Aí tem mais um aqui. Esse é interessante, mas... 14, 15. Eu deixei um espaço aqui, porque acho que a gente vai ter que fazer a continha aqui também. Ó. Se ABC seja ABC um triângulo qualquer, e o seu incentro e A o seu ex-incentro relativo a BC. E M o ponto onde o círculo... Ó, vamos lá. Ó. Esse aqui... Vou fazer um desenho aqui. Eu desenho um triângulo. Desenho aqui duas semi-retas. Agora eu vou desenhar as duas bissetrizes dos ângulos externos. Aqui. Eu já sei que a bissetriz vai passar por aqui. Desenhar perpendicular, porque eu quero desenhar os dois círculos, né? Pronto. Se bem que eu não preciso agora do... Tá, mas eu vou desenhar. É isso aqui? Eu não preciso desenhar um círculo para fazer isso aqui, não. Mas esse ponto que está aqui é o ex-incentro, tá? Só para localizar ele. Agora eu vou localizar um incentro. É só desenhar outra bissetriz. Aqui. Vou desenhar o triângulo. Como é que ele... Isso aqui eu tenho que fazer igual. Que é muita coisinha. Agora eu vou tirar tudo para limpar.
Imagina o seguinte, o problema começa assim, você tem essa bissetriz, eu vou deixar, isso aqui eu vou tirar, pronto. O problema começa assim, eu tenho o triângulo, eu tenho o incentro e o ex-incentro. Agora eu tenho que traçar um círculo circunscrito ao triângulo. Cadê? 3 pontos. Tá aqui. Aí a interseção desse círculo é um ponto M. Aí, então, vai acabar sendo. Então, E M vai ser igual a MA? BN, esse arco aqui é MC. E aí a conclusão... Isso é para bissetriz. Isso. Isso é tranquilo. E também segmento. Esses segmentos que eu vou desenhar aqui, eles são todos congruentes. Aqui, esses dois, né? O IM com MIA, BM, Isso aí é a mediana, né? mediana D, A reta que passa por aí. é a bissetriz. Essa aqui, né? Bissetriz de A. Tá. Naquela proporção que eu pulei, você acaba provando que eles são colineares. Então, primeiro, novamente, ó, desenha um triângulo, aí você localiza o incentro e o ex-incentro. Desenha um círculo circunscrito, ele vai tocar a bissetriz aqui, nesse ponto M, aí você tem que provar que o BM é MC, esse arco, né? E esses 4 segmentos azuis aqui, IM é igual a MIA, que é igual a MB ou BM, né? Que é igual a MC. Tá? É isso que tem que fazer. Entenderam o enunciado? Tem que ser igual também a BM também, que é igual a isso. Esses 4 segmentos aí são congruentes. Né? Isso implica que B e A também tem que ser congruentes a C e A. B, e como é que é? B e A vai ser congruente a C e A. Não congruentes em comum esses aí, mas eles dois não serem congruentes. Não, se a gente fez o segmento de B até IA, seria complementar o segmento de C até IA. Esse aqui, esses dois? Seriam. Sim. Tá na bissetriz. É. A bissetriz tem que ser a distância, né? Por que seria? Mas BM, mas eles não formam triângulos isósceles, não são congruentes, Não né? são congruentes, não. Visualmente, não. Só se você demonstrasse. Tanto que B até IA é igual a IA, não são não. Congruente não é, não. Pode Visualmente, ser semelhante. Só se for semelhante. Visualmente não são. Mas se fosse já, tá vendo? Já não é aqui. Não é. Aí o truque aqui, ó. Tem 2 truques aqui. Você tem que demonstrar que esse triângulo aqui é isósceles, BMI, e tem que demonstrar que este daqui é isósceles também, BIAM. A gente vai fazer um de cada vez, tá? Aí o que o caminho deixa como exercício é o B e a M provar que é isósceles.
O BIM ele mostra? Ele mostra que o BMI é o. Exato. É isósceles. Porque BI é igual a IM. É não. Não, raio não. Esse círculo aí é circunscrito. Para achar o raio, tem que passar nas mediatrizes aí. Aqui é porque assim, tem muita coisinha que você tem que perceber. Por exemplo, aqui eu vou chamar de X. Eu tenho que provar que o X aqui também é X, né? Só que você não vai chamar isso aqui de X. Você vai chamar, por exemplo, esse aqui de alfa e esse aqui de beta. Eu quero demonstrar é o que eu quero, tá? Aí a primeira, como é que eu vou dizer? Você tem que observar, por que ângulo é esse aqui? Esse ângulo é X. Qual? Não, esse aí é alfa. Esse aqui, ó. não, X é o... Rapaz. O de cima lá seria X, né, professor? Qual o de cima? Acima do alfa aí, o outro. Esse Então aqui? é X também, né? Não é X, não. Porque se Ah, você não. completasse ali, seria o pedal. Eles não, olha, eles não estão olhando o mesmo arco aqui, ó, né? É a metade, né? Não, o X ele não é ângulo central porque aqui não é o centro do círculo. Acabamos de dizer isso. Ele só tem a mesma medida desse porque eles estão olhando o mesmo arco. Então você tem que olhar isso. Por um momento, Aí é alfa também. É alfa, é o mesmo alfa. Aí é alfa também. E aqui é alfa porque é bissetriz, Verdade. né? mesmo arco, né? É, Isso. alfa. É o mesmo alfa. É o mesmo arco. Eita, mas começou bem. Aí E agora o último alfa ali. Hã? O primeiro, os dois Básico, né? primeiros alfa Fundamental, né? é o Só arco MC, visualização. beleza. Beleza. É bissetriz. A gente tem. Não, pera aí, gente. A gente tem que mostrar primeiro que o MB, eu pulei uma parte. Tem que mostrar primeiro. Cadê? Isso aqui, ó. Eu tô fazendo outra coisa. Tem que mostrar primeiro isso aqui. BMMC. Isso, antes da gente entrar nesse negócio aqui. Já tá considerando. É isso, é? Mas não é bissetriz. Aí é Isso. bissetriz? É bissetriz. Então, Mas só porque é bissetriz vai implicar que eles são iguais. É porque assim, se eu imagino o seguinte, ó. Sim. Não. e sai do vértice assim. É um círculo qualquer. É um Não, círculo não é circunscrito, né? É um círculo Circunscrito. Não, mas só um minuto, ó. Deixa eu não é pegar o inscrito. centro aqui. O inscrito seria óbvio. Ó, aqui é o centro do círculo, tá? Esse ponto que eu fiz aqui, ó. Quando você olha aqui, aqui e aqui. Aí esse ângulo, o BM, aí vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. O BAM é alfa sobre 2, né? Isso. Aqui eu sei que é a mesma medida. Aqui é beta e aqui é beta. Aí aqui é alfa sobre 2, então esse aqui vai ser, digamos assim, x, se você quiser. Aí o beta vai ser x sobre 2. Aí você acaba concluindo que o x é igual a alfa, por exemplo. Aí o x sendo igual a alfa, essas cordas aqui elas vão ter a mesma medida. Tem um resultado aí. Não sei se convence mais você. Não, aí ficou claro. Ficou, né? Ficou. Então, no central, É como se fosse isso uma consequência dessa análise aqui, tá? Entenderam, né? para resolver no cara era só Só fazer fazer meia hora aí eu consegui ver. Agora, então, ou seja, Muita confusão. entenderam que o BM é MC. isso.
Então, essa é a primeira parte. Agora a segunda é aquela conta lá que eu fiz, mas a gente vai começar normal aqui. É que eu tô dizendo, é assim, é porque o que é difícil na vida, né? Porque uma conta depois de feito você ler, ela não é difícil. O problema é deduzir aquilo ali. E é o que acontece em muitas coisas aqui. Tem a conta que é simples, mas você vê, porque a resposta está aqui na figura, né, entre aspas. Mas agora você vê o que você tem que fazer. Esse que é o problema. Mas, então vamos lá de novo. Agora eu quero mostrar aqui o triângulo BMI é isósceles. Aí eu chamo esse aqui de X. Aí eu chamei esse aqui de alfa. Esse aqui de beta. E eu quero verificar que X é alfa mais beta. Aí a primeira jogada aqui é você ver que aqui esse é alfa por esse mesmo raciocínio que a gente fez. E aqui também vai ser porque é bissetriz. Aí tem um outro truque, aqui eu vou chamar de Y, esse aqui chamar de Y. Outro truque é que esse aqui eu também sei qual é. Porque esse aqui não é em centro, então esse aqui é beta, porque segmento BI é bissetriz. Né? Professor, X é igual a alfa aí nesse caso? Não, aqui não sei. São diferentes. O X eu chamei de desse. Esses quatro, você começa esses quatro aqui, ó. Você pode... Só bem ali naquele X, ele não tá olhando pro arco BM também. É, mas ele não é central, não. Aqui é o incentro, não é o circuncentro. É. Tanto é que quando eu coloquei o ponto, o circuncentro caiu mais ou menos aqui, né? Então, novamente, esse aqui... Então, você pode colocar esses quatro primeiros aqui. E aí percebe que aqui tem que ser alfa, aqui também. Aqui é beta, porque BI é a bissetriz. Aqui também já... exatamente. Aqui já sai. Também já sai. É o externo a esse aqui, ó. Mas eu vou destacar aqui. Esse aqui, tá vendo? O X é externo dele. Então, ou seja, a gente disse e mesmo assim a gente fica confuso. Então, entenderam, né? Ou seja, o X aqui é X. O X é X, né? Aqui, Ctrl Z. O outro, eu vou dizer pra vocês, o outro, eu demorei. Que eu não tinha a solução, mas é tão óbvio, entre aspas, quando você vê a resposta. É por isso que eu tô dizendo. Então, aqui é X, né? Ou seja, significa que esse segmento aqui é esse aqui, tá? Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte é mostrar aqui o outro triângulo lá. Aí eu vou deletar tudo aqui pra gente não ficar essa coisa aqui. No caso, tem que fazer com esse triângulo embaixo também para verificar. Qual o triângulo de baixo? O MC, o IMC. Tem que fazer com ele também? IMC? Mas a gente já viu que... Não, é porque esse já era igual a esse. Ah, verdade. Né? Como o MI é igual a MD, então Isso. tudo igual. Só falta saber Só falta se o MA... o IA, né? Exato, que é esse aqui que eu vou desenhar aqui, ó. Mas já foi visto, sério? Não, vai ter que usar. Ele fez o circuncentro, aí viu que os ângulos formavam... Isso, quando eu pego o circuncentro, você pega aquele lá. Aí você, por exemplo, observa que, se eu chamar isso aqui de alfa, aqui é alfa sobre 2. Aí aqui vai ser alfa sobre 2, porque é bissetriz. Que pelo ângulo inscrito aqui vai ser alfa. E se tem o mesmo arco, né? Aí tem Isso. o mesmo segmento. Como é central aqui, Se o arco é o mesmo, e o segmento também é. É. Então, as Cada fotos... igual porque estava no centro, né? Isso, é. Porque era isso. central, né? Mas vocês estão vendo assim, é muita
É por isso, né? Agora esse aqui, ó, por exemplo, né? Você tem que chamar, você chama aqui de x, aqui de y. Aí você quer provar que y é x. Aí lembrem-se que B e A, esse pedaço aqui, é bissetriz do ângulo externo. Do ângulo Ctrl Z. Por quê? Porque eu vou chamar isso aqui de alfa. Então esse pedaço aqui eu vou chamar de, sei lá, beta. Aí como é bissetriz, alfa é y mais beta. O B e A, esse segmento, ó, ele é bissetriz desse ângulo aqui, ó. Tá? Isso acontece justamente no momento que vai construir Isso. o IA lá, né? Exato. Então você tira essa informação. Chama alfa, aqui y, aqui de beta, aí você conclui isso. Aí, novamente, esse ângulo aqui é beta. Concorda? É a mesma coisa, ó. Porque esse arco lá, aquele ângulo é ver esse arco aqui. Aí, de novo, como é bissetriz, esse é beta também. Agora, olhem esse triângulo aqui, ó. Este aqui. O alfa ele é externo dele. Alfa é igual a X mais beta. Aí você conclui o quê? Que o y é igual a x. Então o truque é você ter que ver esse triângulo vermelho aqui. Tá? Aí prova o segundo, que esse é congruente a esse, que já era congruente aos outros três, os outros dois. Ok? Então esse aqui é o outro caso. É. Formular o teorema aí. Por exemplo, lê essa segunda parte ele disse que era para o leitor, né? Mas ler a demonstração não é difícil. Difícil é realmente, se você fosse tentar fazer assim, achar todos esses truques aí. Tá? Entenderam? Então, primeiro, esse aqui é porque é bissetriz. E esse aqui porque é externo do vermelho. Então, é a soma desse mais esse aqui. Mas, como ele está de cabeça para baixo, é contra-intuitivo. Muito bem. Entenderam, né? Agora, quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis. Então, isso aqui, já falei. Agora... porque está aqui do lado. O que é o quadrilátero inscritível e o que é um circunscritível? Antes da gente ir para os resultados. Aí, ó, tem muitas teorias que dá... Quando você quiser desenhar, isso aqui é um que... Para você desenhar um que seja ok, você tem que saber um pouco da teoria. Por exemplo, se eu tiver um círculo... Faça uma reta e duas retas perpendiculares passando pelo centro é um quadrado. Por exemplo. Mas se eu quiser sei lá, um arbitrário, desenha 3 pontos, né? Aí você desenha o círculo, o quadrilátero. Aí qualquer se eu traçar uma reta aqui, uma semi-reta aqui, esse é um inscritível, quadrilátero inscritível. Tá? Esse aqui.
ok? E o circunscritível, Professor, na introdução do exercício, posso tomar esse teorema todos como verdade já. hã? Posso tomar esse teorema todos como verdade, né? Você deve tomar todos como verdade, porque senão... Eu preciso citar o teorema, porque o teorema... Não, ou não, só utiliza o fato. Não. Não. Você pode dizer, porque também ninguém vai lembrar, pela proposição 2.36. Ninguém lembra qual é. Não. Você pode dizer, se for um resultado que tenha nome, pelo... ou então assim, você quer usar aquela propriedade, meu Deus, a propriedade que define a bissetriz. Aí você fala, como é bissetriz, então pá. Tá? Deixa só conectado, né, o pensamento. Uhum. Então esse é inscritível, por exemplo, se eu tivesse um quadrilátero qualquer, não necessariamente esse vai ser inscritível, né? Aqui, esse aqui não é, tá? Aí a gente vai trabalhar com inscrição, né, no caso. E condições para que ele seja, né? E aí se eu quiser desenhar um circunscritível, não é difícil. Por exemplo, você pode usar a questão das tangentes, né? Você desenha um ângulo. Aliás, antes da gente, por exemplo, tem uma atividade que é interessante, é que se você pega 3 pontos aqui, eu desenho um inscritível sem desenhar um círculo. Por que com desenhar um círculo eu acabei de fazer, né? Você desenha 3, desenha um círculo e bota o quarto vértice a qualquer ponto que você quiser. Agora, sem o círculo, aí tem que usar um resultado aqui o exercício, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é a numeração? É 3.66, página 123. Várias possibilidades, né? Desenhar os 3, né? Porque o truque é... Posicionar o quarto ponto. Agora sim, onde é que eu boto o quarto ponto? Sem o círculo, né? Sem o círculo. Sim, sem o círculo. Porque a ideia é você desenhar as mediatrizes dos 2 segmentos. Aí você desenha um ponto aqui arbitrário. Sei lá, aqui. Agora você desenha a mediatriz desses 2. Agora eu desenho a mediatriz do D. Isso aqui é usando um exercício. A mediatriz do D' C. Então vamos lá, desenhar a mediatriz. Tá vendo que ela está aqui? Agora você desenha uma reta paralela à mediatriz que eu desenhei, passando pelo esse ponto. Pronto. Depois de feito isso, eu vou eliminar aqui, Obrigatoriamente tem que ser do DLDC, poderia ser do PDL também. Não, tem que ser, porque assim, depende do jeito que você começar. Como você começou a desenhar as 2 mediatrizes do AB com o CD, aí você faz com o outro. Senão você faz do AB e do C. Isso, do AB e do C, do AB e do AC. Mas e se você começar dos outros 2, aí sobraria, né? Outra. Aí depois eu tinha um ponto, marquei um ponto D' aqui, mais ou menos aqui, entre as imaginando um quadrilátero, né? Aí eu traço a mediatriz do CD'. Depois eu traço uma reta que é paralela a essa mediatriz, passando por aquele ponto. Aí agora eu não preciso mais desse ponto aqui. Essa mediatriz aqui também eu não preciso mais dela. Essa aqui eu
não precisa dessa de baixo aqui. Agora, eu vou traçar uma reta perpendicular ao C, que passa a essa daqui que eu fiz. E agora eu calculo o simétrico do C. O simétrico dele é aqui. Aí esse aqui é o quarto vértice. Vamos ver se vai funcionar. Aí, o fato desse desenho dar certo, a demonstração dele é esse exercício 3.22. Não, perdão, é 3.66. Porque ele está dizendo assim, ó. Um quadrilátero é inscritivo se associar as mediatrizes dos seus lados se intersectarem em um único ponto, o circuncentro do quadrilátero. Que a gente meio que construiu aqui, né? 3 mediatrizes. Você pode construir a outra, como é que constrói a mediatriz? A mesma coisa, você constrói a mediatriz normal e traça uma paralela, uma coisa assim, tá? Mesma coisa. Então, sem o círculo é muito mais difícil, né? Porque assim, para dar um exemplo, né? Desde você construir um circunscritivo. Com o círculo, você bota 3 pontos e depois traz o círculo e qualquer vértice que você puxar lá, intersectando o círculo, aí acabou. Ok, então esse aqui é o inscritível, né? O circunscritível por exemplo, uma maneira de você construir, se você quiser desenhar um ângulo, ou então você poderia desenhar 4 bissetrizes, mas fica muito feio o desenho. Eu testei. Mas, por exemplo, se você desenhar um ângulo, aí desenha a bissetriz. Cadê a bissetriz? Aí basta você pegar qualquer ponto aí na bissetriz que você queira. Esse aqui, por exemplo. Agora calcula a distância desse ponto até a bissetriz. Você vai me dar o raio, isso. E aí o quadrilátero é só, por exemplo, eu posso pegar aqui, sei lá, aqui. Aí você traça tangentes a esse... que ódio. É lá que tem que clicar, né, no centro desse... Aqui. Pronto. Tá vendo aí? Forma um quadrilátero que é circunscritível. Pra ver, né?
Hã? Por exemplo, desenhe um ângulo, tá? Esse aqui. Aí você desenha a bissetriz. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que ele não tá... não tem problema. Você desenha um ângulo, que eu desenhei esse aqui. Aí desenha a bissetriz. Aí você escolhe qualquer ponto para ser... Esse aqui for o ponto arbitrário, porque quando eu calcular a distância desse ponto aos lados, ele vai me dar o raio do círculo, né? E aí depois você pega... Aí desenha quaisquer dois raios, ó. Esse aqui tudo aleatório. Agora, nesses pontos aqui é que você passa a reta tangente ou perpendicular, tangente ao círculo ou perpendicular ao segmento que você, tá? Aí vai formar o circunscrito, tá? Muito bem, então você pode desenhar assim. Agora tem alguns resultados que eles caracterizam os quadriláteros, tanto inscritível quanto circunscritível. Ou, na verdade, quando é que é, né? São condições para que seja. Então, eu vou começar com o inscrito. Você pega aqui, eu vou pegar aquele desenho que está pronto já. Por exemplo. Este aqui. Mas o mais interessante é aquele caso lá ser um círculo, né? Por exemplo, esse quadrilátero aqui ele vai ser inscritível. Aqui ele é porque ele foi feito para ser inscritível, mas são duas condições. Deixa eu ver aqui. Pronto. Digamos assim, ABCD é inscritível. Sumiu. Se somente se qualquer uma das condições que eu vou colocar aqui elas valerem. Primeira, você pega dois... Isso, obrigado. O ângulo oposto é 180, por exemplo, esses dois aqui, né? Ou aqueles outros dois aqui. BAD mais DCB. Então, a primeira, ou também se eu fazer uma coisa assim. É porque vai ser conscrito, né? Vai conseguir. Então, se eu traçar aqui... Eu poderia circunscrever lá em cima, na circunferência. Não adianta aqui não. Mas a soma dos opostos não passa pelo centro, não. Pode passar, mas não quer dizer que vai passar sempre. É verdade. Aqui, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, esse que a gente fez, ó, não é diâmetro. Hã? Os opostos serem da igual a 180 ou os adjacentes serem iguais. Os adjacentes... Ai. É outra condição? A outra era... A outra era essa... Não sei se é a mesma coisa que você está falando. Por exemplo, esses dois ângulos aqui serem iguais. É isso? Se chama de adjacente? O ângulo A completo deve adjacente ao ângulo B. Você está dizendo aqui... Mas não é paralogramo não, que tem uma condição? Quando a soma dos dois aqui é 180, aí é que são paralelos.
A outra condição é que esses ângulos aqui, ó, por exemplo, você corta aqui, né? Esses dois aqui, não necessariamente esses dois, mas eu observo que eles olham o mesmo arco, né? Sejam iguais, tá? Ok? Então, se valer qualquer uma das condições, aliás, se ele for inscritível, vale as duas. Se valer qualquer uma das duas, ele é inscritível. Valendo uma já é, exatamente. A demonstração, ela não é difícil. Então, primeiro, é sempre mais fácil, se é inscritível, provar as condições, tá? E depois, os outros dois casos a gente vê daqui a pouco. Eu vou provar a ida. Chato. O que eu faço? Vamos pegar esses dois aqui. Eu tenho que provar que a soma é 180, né? Como é que eu faço isso? A hipótese ele é circunscritível. Vou provar que a soma é 180. Ou esse aqui ou o de baixo, né? Faz. Isso, para provar aqui se é inscritível, a soma é 180. Aí no caso eu já posso considerar que ele é inscritível, né? Isso, se é inscritível, a soma é 180. Facilitar, eu vou fazer assim, ó. Aquele segmento que eu tirei. Isso. Aliás, deixa eu botar lá aquele. Se vai ajudar. Como é que é? A é a metade do arco BC. E C é a metade do arco BD. Olhando que o arco nessa diagonal. Por exemplo. Aqui é X. Não, peraí, eu vou fazer o jeito que você tá. Ele tem que ser. Você tava olhando qual é? O ângulo todo é a metade do. O A. Metade do BD. Metade do BD. E C é a metade do BD, essa outra parte. E C é a metade do. Isso, do BD, só que no outro sentido, né? Vou colocar DB, se a gente estiver olhando. Aí a soma dos dois. Aí a soma dos dois vai dar 360, né? Uhum. Ok? Agora eu tenho que mostrar aqui. Não tem que ser esse, né? Mas, por exemplo, esse aqui é igual a esse. Os dois formam o mesmo BC. Né? Acabou já, né? Teremos um ângulo inscrito, né? Ok? Então, se é inscritível, vale as duas condições. Agora eu tenho que provar se vale as duas condições, ele é inscritível. Eu vou provar primeiro se vale essa daqui, porque eu lembro exatamente o que eu tenho que fazer. Essa segunda condição. Esses dois ângulos que eu marquei aqui. Esses dois ângulos que eu marquei
supondo que eles têm a mesma medida, eu quero provar que o quadrilátero ele é inscritível. Eu vou até tirar o círculo aí, porque eu não sei que... Olha só o quadrilátero. Se esses dois ângulos aí são congruentes, ou têm a mesma medida, como é que eu provo que ele é inscritível? Você tem as duas condições, só que no teorema se eu valer qualquer uma das duas, ele é inscritível. Então aí a gente vai supor o primeiro uma prova que é inscritível, vai supor a segunda outra e prova que é inscritível do mesmo jeito. Aí a primeira, que eu acho que é a mais fácil, é essa daqui. Se esses dois ângulos aqui que eu marquei eles são congruentes, prova que ele é inscritível. O que parece esse... Aqui também é muito assim. Ó, imagina que eu tenho um arco. Olha, perdão, um segmento. Aí eu tenho um arco que... Isso. Quando eu pego um ponto aqui, ó, ele mantém o mesmo ângulo. Essa figura aqui de cabeça para baixo, ó. Aliás, ABC. O segmento seria este, né? E aí eu tô olhando o arco capaz do segmento BC, ó. Tá? Então ele é circunscritivo por quê? Porque eu consigo circunscrevê-lo no arco capaz. Seria por causa desses dois ângulos aqui. Para enxergar, é verdade. Já é difícil enxergar. Eu não estou sendo capaz. Ó, Esse arco, no caso, ele teria Não, eu estou vendo o arco capaz. não. Como é que você vai fazer? Você tem que criar o centro do arco. Eu acho que estou confundindo. Quando esse arco conhecido como diâmetro, aquele ângulo pelinho lá, ele é 90 graus, é isso? Aí já está afirmando isso. Mas aí esse segmento aqui é qualquer. Mas o segmento qualquer eles continuam sendo o mesmo ângulo, só não é 90, né? Não é 90. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo, aí a gente volta aqui, tá? De novo.